Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de Química. Eu me chamo a professora Rose, para todos que já me conhecem, sou professora de Química e vamos continuar falando um pouquinho ainda sobre termoquímica, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho aí de termoquímica, aprender um pouquinho de como é que essa termoquímica, o que que ela estuda, na verdade, e o que mais, quais são as reações que a gente tem aí de termoquímica, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai entender um pouquinho disso aí. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a termoquímica, as suas reações. Então, tá aí. Então, o que a termoquímica ela estuda? Na verdade, a termoquímica ela estuda o quê? O calor envolvido. Calor que é envolvido, quando ele é absorvido, quando ele é liberado em uma reação. Observe os fenômenos abaixo que eu coloquei para vocês. A madeira, no caso, tem uma representação de um fósforo. Quando ele é queimado, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar essa energia na forma de calor. O outro exemplo que eu coloquei foi o gelo. O gelo, quando ele começa a ser fundido, ou seja, ele começa a derreter, e para isso, ele vai absorver calor. Tá? Ele vai absorver uma energia e essa energia ela está na forma de calor. Então, todo esse calor que é envolvido nas transformações, tanto na reação endotérmica, como nas reações exotérmicas, como você vê, absorvendo ou liberando calor, é o que a gente estuda a termoquímica. É o que estuda a termoquímica. Então, termoquímica, ela estuda a liberação ou a absorção de calor em reações químicas ou em transformações de substâncias, como dissolução e mudanças de estados físicos. Então, observe, quando nós vimos lá o desenho, aqueles exemplos que nós vimos no início, a gente viu que tem reações que absorvem calor e reações que liberam calor. Então, a termoquímica, ela vai estudar isso, esse calor que está sendo absorvido ou liberado. E existem os fenômenos quanto ao calor envolvido. Ele pode ser classificado em reações exotérmicas ou reações endotérmicas. Então, a gente vai entender um pouquinho a partir de agora como é que acontece. Como é que a gente diferencia uma reação exotérmica de uma reação endotérmica, tá bom? Primeiro, a gente tem aí uma fogueira. A fogueira, ela está liberando calor. Então, quando há uma liberação de calor, a gente entende que é o quê? A gente entende o que está acontecendo uma reação do tipo exotérmica. Quando há uma absorção de calor, vocês observam o desenho, a carne assada, né? Que delícia, gente. Então, para acontecer esse momento dessa carne assada, ela precisou o quê? Ela precisou absorver calor. Então, toda vez que a gente tem uma absorção de calor, a gente tem uma reação endotérmica. Então, liberação de calor exotérmica, a absorção endotérmica. Também a gente vai entender o que é uma equação termoquímica. A representação de uma reação química, ela é chamada de equação termoquímica, nada mais é do que uma representação. Eu quero que vocês entendam que reagentes, eles estão no primeiro membro, a gente tem a seta, tudo que está aqui é o primeiro membro, e tudo que está depois da seta, a gente tem o segundo membro. Então, a gente tem reagentes dando produtos. Observe os exemplos que eu coloquei. Seta, aqui nós temos o primeiro membro, e aqui nós temos o segundo membro. Nesse primeiro membro, a gente tem os reagentes. No segundo membro, a gente tem os produtos. Não importa quantos produtos tiver. Nesse caso aqui, só tem apenas um produto que foi gerado. Observe esse outro exemplo. A gente tem os reagentes e a gente tem os produtos. Eu coloquei aqui para vocês observarem essas letrinhas entre parênteses. Isso significa o estado físico dessa substância. Líquido, gasoso, e aqui a gente tem a água na sua forma de vapor, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma equação química, uma representação de uma reação química. Observe que os fenômenos, as reações exotérmicas e endotérmicas, a gente pode diferenciar também, não só pelaquela parte de absorver calor, liberar calor, quando a gente pode ver, mas nesse caso a gente pode também classificar diferenciando uma da outra através das equações químicas. Tá? Então, observe que aqui nós temos os reagentes e a gente tem o produto, depois da seta. E observe que, para que a gente entenda que é uma reação exotérmica, a gente vai perceber que o calor ele foi adicionado ao produto. Se o calor ele foi adicionado ao produto, a gente tem uma reação do tipo exotérmica. Outro caso a gente pode ver é quando ele está subtraindo com os reagentes. Então, se você vê, ele está somando com o produto ou
subtraindo com o reagente, a gente tem uma equação ou uma reação do tipo exotérmica. Se a gente tem, então observe, está somando com os reagentes, a gente tem uma reação do tipo endotérmica. Quando está subtraindo com os reagentes, pessoal, é exotérmica, tá? Se está somando, é endo, porque ele está absorvendo ali no reagente aquele calor, aquela energia. Se por um acaso você vê desse tipo, onde está subtraindo com o produto, aí a gente também tem uma reação endotérmica. Então, muito cuidado. As reações exotérmicas, elas somam no produto. Se estiver subtraindo no produto, quer dizer o quê? Que é uma reação endotérmica, tá? Outra maneira da gente poder também classificar uma reação exotérmica de uma reação endotérmica é pela variação de entalpia. Então, a variação de entalpia, ela vai dizer para a gente, se ela for negativo, ou seja, menor que zero, a gente tem o quê? Uma reação exotérmica. É que aquela reação, ela liberou calor, ela liberou energia. Se por um acaso você vê que a variação de entalpia, o ΔH, ele deu positivo na reação, o que a gente tem? A gente tem uma reação endotérmica. Endo, está absorvendo calor, absorvendo energia para que essa reação aconteça. Então, vocês podem observar que nessas equações químicas aqui, ela não deu valor nem somando nem subtraindo, mas ela deu o valor da entalpia. Então, vocês viram os 3 tipos que a gente colocou, quando está somando, quando está subtraindo, ou até mesmo quando tem o valor da entalpia. Então, essas são as maneiras que a gente pode classificar quando uma reação ela é exotérmica ou uma reação endotérmica. Além daquelas que a gente viu, quando a gente vê uma liberação de calor, uma absorção de calor, a gente também pode classificar como as reações exotérmicas e endotérmicas. Uma outra, vamos ver aqui, observe, que é o cálculo da variação de entalpia. A gente já viu um pouquinho sobre isso, onde ΔH, que é a variação de entalpia, ela é igual a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que antes da seta, no primeiro membro, a gente tem o quê? A entalpia dos reagentes. Depois da seta, a gente tem o quê? Entalpia dos produtos, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Para a gente calcular esse calor, essa variação de entalpia, a gente tem ΔH, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Lembrando, gente, reação exotérmica, ela está liberando calor. Reação endotérmica, ela está absorvendo calor, absorvendo energia, tá? Para que a reação aconteça. Aí nós temos que a gente viu também nas reações atrás, que quando a gente tem um ΔH menor que zero, ΔH negativo, a gente tem uma reação exotérmica. Se a gente tem um ΔH positivo, ou seja, maior que zero, a gente tem uma reação endotérmica. E para que aconteça que a variação de entalpia seja menor que zero, a gente vai ter que ter o quê? Quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai perceber que a entalpia do produto ela vai ser menor que a entalpia dos reagentes. Por isso, vai dar para a gente um valor negativo. Se por um caso você vai estar lá fazendo calculando o calor da entalpia, calculando o calor da reação, o valor de entalpia, e para que você veja um valor seja positivo, maior que zero, e para que seja uma reação do tipo endotérmica, o que você vai perceber? Você vai perceber que a entalpia do produto ela tem que ser maior que a entalpia dos reagentes. Professora, mas preciso saber disso? Sim. Por quê? Porque agora a gente vai ver como é que a gente classifica também essas reações através de gráficos, tá? A gente viu em reações, a gente viu que uma libera e uma absorve, e a gente vai ver agora através dos gráficos. Como é que ocorre essa reação em uma representação gráfica, tá? Então, observe. Eu disse para vocês que uma reação do tipo exotérmica, a entalpia dos reagentes, ela tem que ser maior que a entalpia dos produtos, para que o ΔH ele seja negativo. Então, olha só aqui no gráfico. A entalpia dos reagentes, ele está sendo maior do que a entalpia dos produtos. E aí, o sentido da reta será dos reagentes para o produto. E o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que o calor ele vai ser liberado, tá? Então, você viu que a entalpia dos reagentes ela é maior, a gente sabe que é uma reação exotérmica. Olha o outro. Lembra que a entalpia dos reagentes era maior. Nesse caso agora, da endotérmica, a entalpia do produto
ele é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, se a entalpia do produto ele for maior que a entalpia dos reagentes, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai surgir para a gente um ΔH, uma variação de entalpia positiva, maior que zero. E o que vai acontecer? O calor vai mostrar para a gente que para acontecer essa reação, vai ter que absorver calor, tá? Porque se não absorver calor, ela não vai realizar uma reação do tipo endotérmica. Observe que a setinha, ela vai do sentido sempre dos reagentes para o produto. Mas lembrando que, nesse caso, a entalpia do produto, ela sempre vai ser maior que a entalpia dos reagentes, dando para a gente uma variação de entalpia positiva. Então, essas são as maneiras, pessoal, que a gente pode identificar uma reação do tipo endotérmica e uma reação do tipo exotérmica. A gente viu que endotérmica, endo absorve, exo libera calor. A gente viu também que a gente pode representar através das reações, tá? E a gente viu também que a gente pode classificar uma da outra através dos gráficos. Então, observe aí. Reação endotérmica, se a entalpia dos reagentes for menor que a entalpia dos produtos, a gente tem o quê? Um ΔH positivo e ela vai ser uma reação endotérmica. Se a entalpia dos reagentes for maior que a entalpia dos produtos, a gente vai ter o quê? Vai ter um ΔH menor que zero, tá? E se a gente tem um ΔH menor que zero, ou seja, negativo, a gente tem uma reação do tipo exotérmica. Exo quer dizer que tá o quê? Liberando calor. Então, é isso, pessoal. Nossa aula, aí nós temos as referências que eu tentei buscar para trazer para vocês os slides. E nossa aula fica por aqui, tá? Eu quero deixar para próximas aulas, a gente continuar. Fiquem com Deus e até a próxima.